Contrário, vamos ler o verso 1 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de encontrar-se alguma delas seita, que homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. Repreenda todo cansaço, toda distração, tudo aquilo que impede de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, os que credes. Amém? Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Nós estamos no encerramento da campanha, o domingo da transformação. E eu orei a Deus, eu disse: Senhor, me dê uma palavra para eu poder compartilhar com os meus irmãos, com a amada igreja, algo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E o Senhor trouxe ao meu coração o texto da conversão do nosso irmão Saulo, que é o apóstolo Paulo. Muitas das vezes algumas pessoas dizem assim: Saulo mudou de nome e passou a se tornar Paulo. Não, Saulo é um nome que ele tinha como romano, e Paulo é um nome que ele tinha, que ele usava para os gentios. E nós precisamos entender isso. É como uma pessoa que tem um nome de outro país. Um exemplo: o meu nome é John, mas o John é em inglês, e em português John é o quê? É João. Eu sou o João. Só que parece que é um nome tão difícil, um nome tão... Só que é o mesmo, eu sou o João, só que com um outro sotaque, com outra língua. E o nosso irmão Paulo, ele ainda não estava convertido ao Evangelho. E a Bíblia diz que ele perseguia, Saulo perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava que era uma seita, que era algo que estava se levantando contra a lei de Moisés, contra os ensinamentos da Torá. E ele então começou a perseguir os cristãos. E não só perseguir, a Bíblia diz que ele matava, ele era cruel, ele era perverso. E agora ele pede uma carta para ir até Damasco, para poder prender aqueles que estivessem reunidos, falando de Jesus, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus liberta, dizendo que Jesus cura, dizendo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque ele acreditava, Saulo acreditava, que isso era uma farsa, que isso era uma mentira. Eles acreditavam que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não tinha ressuscitado dos mortos, e que Jesus não tinha nenhum poder. E agora a Bíblia vai nos mostrar que quando ele está indo em caminho de Damasco, perseguir a igreja, a Bíblia diz que ele então cai. Não diz que foi do cavalo, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Não sei de onde, eu sei que ele caiu. E ele viu um feixe de luz, uma luz muito grande. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para você recalcitar contra os arguilhões.
Era como um animal. Bispo, o que é recalcitrar contra os arguilhões? Era quando o animal estava indo e atrás tinha uma ponta de ferro. E muitas vezes ele, cansado ali, ele dava um coice e ele se machucava. Jesus estava dizendo para Paulo: Paulo, você está lutando contra algo que é maior do que você. Paulo, você está lutando contra algo que você nunca vai conseguir vencer. Paulo, você está lutando contra algo que vai te ferir, que vai te machucar, e você não vai prevalecer. E quantas das vezes, igreja, nós estamos como Paulo, recalcitando contra os arguilhões? E quantas das vezes nós estamos lutando contra algo que é muito maior do que nós? Quantas das vezes nós estamos lutando contra o próprio Deus, contra a própria vontade de Deus? Porque muitas vezes a gente está numa fé, uma fé alucinada, uma fé religiosa, e muitas vezes a gente acha, não, é por aqui, é desse jeito, vai ser assim. E muitas vezes a gente está lutando contra o próprio Deus, contra a própria vontade de Deus. Porque nós não podemos ter uma fé religiosa, nós não podemos ser fanáticos, nós temos que ser filhos e filhas de Deus, amém? Porque quantas pessoas, numa fé fanática, religiosa, ela faz coisa que Deus nunca mandou ela fazer, ela age quando Deus nunca mandou ela agir. Aí ela diz, não, é pela fé, é porque eu creio, não, é porque a Bíblia diz. Mas eu quero saber, e Deus deu um aval? E Deus deu uma direção? Tem um aval de Deus? Tem uma direção de Deus? Porque eu não posso pegar simplesmente aquilo que a palavra de Deus diz e querer colocar aquilo conforme a minha vontade, conforme o meu querer, e querer que agora Deus realize o desejo do meu coração, e querer que Deus faça aquilo que eu quero. Marta disse, Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, Marta, Marta, oh Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Marta não entendia, não sabia o plano, o projeto de Deus. E quantas pessoas estão aí se desgastando, porque elas dizem assim, eu estou fazendo a obra de Deus, e Deus nunca nos chamou para fazer a obra dele, porque a obra quem faz é Deus, amém? A obra de Deus quem faz é Deus. Deus nos chama para fazer a sua vontade, porque você corre o risco de estar querendo fazer a obra de Deus fora da vontade de Deus. Paulo queria fazer a obra de Deus, Paulo queria ser alguém que ajudava a Deus, Paulo queria ser alguém que estava cooperando com Deus, mas o problema é que ele estava atrapalhando, o problema é que ele estava indo contra o projeto, o plano de Deus. Ele não orou, ele não buscou de Deus para ter a revelação, ele foi em cima de um fanatismo, de uma religião, de uma causa, de uma paixão que ele tinha no seu coração. E eu tenho orado a Deus, a minha oração a Deus é assim, eu digo, Deus, eu oro para que o Senhor não me deixe eu te atrapalhar. Eu não quero, Deus, fazer algo, eu quero não atrapalhar o Senhor, porque muitas vezes a pessoa atrapalha mais do que ajuda, porque ela não para ouvir, ela não para buscar uma direção de Deus. E quantas vezes a gente só quer fazer, agir, e achando que a melhor coisa é estar sempre se movimentando, sempre fazendo, sempre em constância, quando na realidade o que a gente precisa é ter uma direção certa. Porque uma pessoa, ela pode ter um veículo muito bom, um carro muito bom, que anda muito rápido. Agora pega uma pessoa num carro muito bom e um carro que anda muito rápido na direção errada. Você pode ser muito forte, você pode ser muito inteligente, você pode ser muito bom, mas se você estiver na direção errada, de nada adianta a sua força.
Se você estiver na direção errada, de nada adianta a sua inteligência, de nada adianta ter um carro bom, se está indo na direção oposta. A pessoa tem um objetivo, a pessoa tem um lugar para chegar, mas ela está indo para uma direção totalmente distante. E quantas das vezes eu, por não querer perguntar, eu já me perdi em lugares que era fácil. Eu acredito que também já aconteceu com você. A gente foi no peixe, e aí o irmão disse: ó, minha casa é aqui, você vira em tal lugar chegando no peixe. E eu disse: não, pode deixar que eu já sei onde é. Peguei, fui parar na divisa lá do Piauí. Cheguei, eu não vi a casa, num posto lá, o último lugar lá onde tinha uns guardas lá. Falei: rapaz, onde é que fica aqui o peixe aqui para ir? Rapaz, você já passou não sei quantos quilômetros. Por quê? Eu não quis parar para perguntar, porque eu achava que sabia. E quantas vezes é assim? A gente não quer parar. Não, eu não posso parar, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Não, eu não posso. Não, é porque muita coisa para resolver. Mas muitas vezes quando você para, você presta atenção, você fala: puxa, eu estou fazendo muito, eu estou trabalhando muito, mas talvez eu estou fazendo tudo errado, e tudo na direção errada. Paulo estava fazendo muito, mas muito contra Deus. Paulo estava trabalhando, mas trabalhando contra o projeto de Deus. Paulo estava trabalhando, mas trabalhando contra aquilo que Deus tinha. E Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você não está perseguindo, não é os crentes. Você não está perseguindo, não é esse povo aí que dizem que são cristãos, que de fato eram cristãos. Não é esse pessoal que estão dizendo que é cristão. Você está perseguindo a mim. Porque muitas vezes você está lutando não é contra uma pessoa, você está lutando contra o próprio Deus. E cuidado quando você luta contra uma pessoa muito mais fraca do que você, porque Deus entra na causa. Cuidado quando você luta contra alguém que não tem condição. Você fala assim: não, mas fulano não tem condição, eu vou acabar com a vida dele. Acaba não, porque Deus toma dor dela. Deus se levanta, meu irmão. Deus não nos chamou para lutar contra pessoas. Deus não nos chamou para ser inimigo de pessoas. Deus não nos chamou para perseguir pessoas. Ah, mas está fazendo tudo errado, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a vida dela, eu vou difamar, eu vou falar mal. E muitas vezes você está lutando contra o próprio Deus. Aí a pessoa, muitas vezes pode ser uma autoridade: mas eu não gosto, e isso, aquilo, e você luta contra. E eu pergunto, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E se Deus colocou lá, se foi Deus que colocou a pessoa, que seja no emprego que você está, numa posição superior, por que você vai lutar contra essa pessoa? Por que você vai bater de frente? Muitas vezes você está lutando contra o próprio projeto de Deus, porque a gente não entende como Deus trabalha. A gente estava aqui mais de um ano querendo reformar a igreja. Eu dizia assim: eu não vou trabalhar na igreja das reformas, porque é muito cansativo. Eu vou juntar o recurso, e quando a gente tiver o recurso todo, a gente faz. E já estava um ano, e foi batendo uma tristeza. Por quê? Porque a gente nem juntava o recurso e nem fazia a reforma. Eu fui orar, eu parei, eu disse: Deus, eu não estou conseguindo. Eu disse: Deus, o recurso não está dando, Senhor, o que eu faço? Eu parei, eu queria fazer. Aí quando eu parei, que eu fui orar e perguntar a Deus, Deus disse assim: pega o projeto que a design fez, leva para o altar. Eu trouxe para o altar, ficou no altar 2 semanas, a gente orou aqui. Aí eu fui orar: Deus, e agora o que eu faço? Deus disse: vai atrás do pessoal, dos trabalhadores. Eu fui, e aí eu cheguei no pessoal, o rapaz disse: não, semana que vem eu começo. Só que eu fiquei com vergonha de dizer para eles assim: a gente não tem o dinheiro para poder pagar. Rapaz, não, agora não. Ele disse: não, pastor, pode deixar que semana que vem a gente está lá, segunda-feira. E eu orando para eles não virem. E eles vieram e começaram uma equipe muito grande a fazer essa reforma. No primeiro dia que eles trabalharam, uma irmã me ligou e disse: bispo, eu ganhei uma causa na justiça, estou mandando um valor aí alto. Aí eu falei: meu Deus, quando eu fui ver o valor de pagar os funcionários tudinho que trabalharam aqui, é Deus ou não é? É Deus que faz essas coisas. Você não tem,
Mas você precisa trabalhar em cima de uma direção de Deus. Eu estou dando isso como um exemplo, porque senão você sai, aí eu também vou reformar a minha casa, aí derruba tudo, e Deus não mandou você reformar, você não pediu direção de Deus. Quando Deus dá a direção, quando Deus vai dando as instruções, as coisas vão ficando fácil. Qual o problema? O problema é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Eu vou por aqui, aqui é melhor. Aqui isso, aquilo, outro. Mas eu quero saber, Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor vai comigo, porque se o Senhor não for comigo, Deus, nem daqui o Senhor me tira. Deus, se o Senhor não for comigo, Senhor, nem me muda. Deixa eu aqui, Senhor. Porque do que adianta ir para algum lugar, ou para alguma cidade, ou qualquer um projeto, se Deus não estiver com a gente? Você pode ter todos os recursos, você pode ter todas as possibilidades de dar certo, mas se Deus não estiver com você, a possibilidade de dar errado é grande. É grande. Paulo estava fazendo tudo, e tudo contra a vontade de Deus. Duro é lutar contra algo que é maior do que nós. E sabe qual é o problema de muito cristão? É que ele está lutando contra a própria vontade de Deus. Porque eu quero é assim. E se Deus não fizer desse jeito, ainda fala, se Deus não fizer desse jeito, eu saio da igreja. Porque se não for desse jeito, a pessoa não se submete. Eu olho para o apóstolo Paulo, alguém que perseguia a igreja, alguém cruel, perverso, carrasco, e uma pessoa que teve uma libertação rápida, muito rápida. E tem pessoas que estão 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja e nunca se libertaram, nunca mudaram de vida. Bispo, por que a libertação de Paulo foi tão rápida? Porque Paulo disse assim, quando ele ouviu a voz do Senhor, que ele perguntou, quem é? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele disse assim, Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe qual é o problema? A gente como igreja, ou muitas vezes como cristão, a gente quer que Deus faça. Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Eu vou virar crente agora, eu vou para a igreja, mas eu quero que o Senhor faça assim, assim, desse jeito. Se for para eu ser crente, o Senhor vai ter que fazer isso, me dar aquilo. A pessoa quer que Deus faça. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele disse assim, Senhor, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? O que é? Ele não mandou Deus fazer nada. Ele não queria que Deus fizesse nada. Ele disse assim, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha posição? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Porque muitas vezes Deus não precisa fazer nada, é você que tem que fazer. Porque quando você fizer aquilo que Deus quer, pode ter certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele deseja fazer na sua vida, amém? Agora, você já perguntou para Deus? Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Você já perguntou para Deus? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Não fica falando para Deus assim não, na sua oração, Deus faz isso, não. Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ter uma transformação na minha vida? Porque você fica, Deus transforma a minha vida, Deus muda a minha vida, Deus, eu não quero viver essa vida. Você não quer viver essa vida? Você não quer ter essa vida do jeito que você está tendo? Então ore assim para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça para ter uma vida transformada? Aí a Bíblia diz que Jesus dá a direção para Saulo, o que ele deveria fazer, ir para a cidade, e lá na cidade, um dos nossos irmãos ia lá orar por ele, impor as mãos, ele ficou cego, orar por ele, ia batizar ele, e ele recebeu todas as instruções. E Paulo, de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido, passou a ser alguém que foi espancado, alguém que foi quase morto, alguém que dava a sua vida, alguém que disse assim, eu considero todo conhecimento, eu considero tudo que eu tenho, que eu adquiri ao longo do tempo, comparado ao Evangelho, como estrume, como perca, não tem valor. As coisas só têm valor aqui, meu irmão. Mas quando nós formos para a eternidade, todo o dinheiro que você tem na conta, os carros, tudo que você conquistou nessa terra, perde o valor, perde o valor. E muitas vezes a gente está querendo ganhar e esquecendo que as maiores conquistas que tem na nossa vida são quando nós renunciamos a algo em prol do reino de Deus. As maiores conquistas da sua vida é quando você renuncia, porque Deus não vai te medir
pelo que você ganhou. O que você ganhou lá? Uma moto, um carro? Aí eu ganhei muitos milhões. Deus não vai te medir por isso. O que você ganhou lá? Aí eu ganhei o mundo. Deus não vai te medir por isso, pelas conquistas que você tem, ainda que haja conquista na nossa vida. Mas Deus vai nos medir. O que você renunciou pelo Evangelho? O que você abriu mão pelo meu reino? O que você abriu mão? Porque a gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer desapegar de nada. A gente quer ir para o céu, mas a gente quer ir para o céu com tudo que a gente tem. E Jesus muitas vezes está nos dando uma direção. Olha, pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres. Quando a pessoa é avarenta, quando a pessoa é dominada pelo dinheiro. Para Paulo, ele disse: não, vai para casa lá, que você vai receber uma direção. Ele recebeu uma direção de Deus, do que ele tinha que fazer. Tudo que você precisa é buscar de Deus uma direção. Parar um pouco, meu irmão. Para um pouco. Vai para o seu quarto, ora. Se for preciso, fica no quintal sozinho e começa a falar com Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção, Deus? Me dê a direção. O que o Senhor quer que eu realize? Não é só você fazer para dizer: Deus, eu fiz. Aí Deus chega lá e diz assim: eu não mandei você fazer. Aí talvez você quer ser um pastor e Deus não mandou você ser um pastor. Aí chega lá: Deus, eu fui um pastor. E Deus: eu nunca mandei você ser pastor. Eu mandei você ser um empresário. E tem gente que Deus chamou para ser pastor, mas ela disse: não, eu quero ser um empresário. Aí vai chegar Deus: bispo, é errado a pessoa ser um empresário, ou ser um pastor, ou ser um obreiro. Cada um tem uma chamada específica, sim ou não? A chamada é específica, é individual. Cada um Deus chama para uma área. E a pessoa vai buscar de Deus a revelação daquilo que Deus chamou ela. Saulo, Deus chamou ele para ser um apóstolo, para ser alguém que foi enviado por Jesus, para poder anunciar a palavra de Deus, para ser alguém que foi um instrumento do Senhor, para que nós pudéssemos aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos revelar através da sua palavra. Transformação. Sabe quando é que acontece uma transformação para a gente orar? Na vida de uma pessoa, é quando ela se converte. Mas se converter não é fazer parte de uma igreja. Se converter não é carregar uma Bíblia. Se converter é uma mudança total. A palavra conversão significa mudança de caminho. Eu estava indo por esse caminho, mas agora eu mudei, eu estou indo por outro caminho. Porque tem gente que está na igreja, mas nunca se converteu. São aquelas pessoas que a gente diz assim: é convencido. Fulano é convencido, mas não é convertido. Por que a pessoa não é convertida? Porque não tem mudança, não tem transformação. Ela nunca mudou, ela nunca transformou. Ela continua no mesmo caminho de pecado. Ela continua no mesmo caminho de prostituição. Ela continua no mesmo caminho de adultério, de fornicação, de vícios. Ela nunca decidiu sair daquele caminho. Ela quer ir para aquele caminho, para a igreja, e fica nos caminhos, e nunca decidiu uma conversão verdadeira, e dizer assim: a partir de hoje eu vou mudar de vida. A partir de hoje o meu caminho vai ser outro. A partir de hoje o meu caminho vai ser um caminho de retidão, de honestidade, de transformação. Querido, transformação é quando a pessoa se converte de verdade. É quando muda aqui dentro. Porque botar um terno, botar um paletó, botar uma roupa de crente e dizer que agora é homem de Deus e mulher de Deus, é fácil. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Sabe qual é a melhor transformação que pode acontecer na sua vida e na nossa vida, na minha e na sua? É quando de fato nós nos convertemos ao Evangelho. Quando de fato nós servimos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Paulo, a transformação que teve na vida dele foi quando ele se converteu de fato e de verdade. Quando ele se firmou com Cristo e decidiu viver para Deus de todo o seu coração. A sua vida vai ser transformada no dia que você decidir viver para Deus de verdade. No dia que você decidir de parar de ficar enganando, de roubar, de mentir, de fazer tantas outras coisas que desagradam a Deus. A sua vida vai mudar no dia que você dizer: a partir de hoje eu vou me converter ao Senhor, e Ele vai mudar a sua vida. Amém? A maior transformação que existe na vida de um homem, de uma mulher, é quando ele se converte ao Evangelho de Jesus e decide viver para Deus, e Deus começa a trabalhar na vida dele. Essa é a maior transformação, é a mudança da água por vinho. E essa mudança precisa acontecer na nossa vida, porque se você não se converter, você vai perder a sua alma.
se não houver uma conversão genuína e verdadeira, você corre o risco de ganhar muita coisa, de ter muita conquista, mas de estar como Paulo, trabalhando contra o projeto de Deus, de estar como Jonas, fugindo do chamado, de estar como muitos outros que abandonaram o propósito de Deus por uma proposta do mundo, do diabo, e estão vivendo de propostas e esqueceram que o que Deus tem para elas é um propósito eterno e celestial. Amém? Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Eu vou orar pela sua vida. Assim como Deus converteu Paulo, Ele converte qualquer pessoa. Se você acha que você é ruim, é porque você não conheceu Paulo. Se você acha que o seu passado te condena, é porque você não conhece o passado de Paulo. Paulo diz assim: eu sou o pior dos pecadores. Uma pessoa para se colocar no lugar do pior dos pecadores é boa ou é ruim? Ela diz: eu sou o pior. Se existe pecador, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Entre os piores eu sou o pior. E esse homem que era o pior dos pecadores, Jesus transformou. E se Jesus transformou o pior dos pecadores, por que Ele não pode transformar a sua vida? Por que Ele não pode transformar a vida da sua família? Ele pode, Ele quer. Agora a pergunta é: você quer? Você quer que Ele te transforme? Você quer que Ele mude a sua vida? Você quer viver uma nova história com Deus? Você quer ter uma vida transformada? Deus, Ele deseja isso. Feche os teus olhos neste momento. Fala para Deus. Diga: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Peça a Deus uma direção nesse momento. Isso. Fale com Deus. Eu não tenho para onde ir, seu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti.
você nunca entregou sua vida a Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, e você diz assim: bispo, eu ouvi a voz de Deus, Deus está me chamando para voltar, e você deseja reconciliar com Jesus, ou entregar sua vida a Jesus. Eu queria, se você deseja, saia do seu lugar e venha aqui no altar que eu vou orar por você. Se você diz assim: bispo, eu quero nessa noite entregar a minha vida a Jesus, receber Jesus como meu Salvador, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha aqui diante do altar que eu vou orar por você. Eu vou estar pedindo ao Senhor que haja de fato uma conversão, que haja uma transformação na sua vida. Tem alguém que deseja receber Jesus como Salvador ou reconciliar? Amém. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo, diga: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Diga: Deus, me dê a direção, não me deixe perdido, indo no caminho errado. Diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Diga: Deus, dai-me a sensibilidade à tua voz. Diga: Senhor, que eu possa fazer a tua vontade e cumprir o teu querer. Diga: Senhor, não me deixe viver no engano, no erro, e nem ser enganado, e nem enganar ninguém. É o que eu oro, penso e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Querida, ainda de pé, nós já estamos encerrando. Agradecer a todos os visitantes que estão nos visitando, o prefeito, a primeira dama, sejam bem-vindos. Foi muito bom ter vocês aqui conosco, e toda a igreja. Lembrando, quarta-feira nós estamos com o estudo, a escola de profeta. A Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Talvez você diz assim: bispo, eu não sei ler, eu não sei escrever. Eu não sei se você conheceu o pastor Raimundo. O pastor Raimundo foi ele que construiu essa igreja aqui. Ele veio enviado pela Missão Mundial Servo. O pastor Raimundo não sabia ler. Você sabia disso? Não sabia ler, não sabia escrever, mas ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a Bíblia. E como que um homem que não sabe ler, não sabe escrever, conhece a palavra de Deus? Ouvindo. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não tem estudo, ou se você tem dificuldade, venha ouvir a palavra de Deus quarta-feira. E sexta-feira, nesse ministério em nome de quem? De Jesus. Sexta-feira nós vamos estar recebendo o profeta de Deus aqui, e eu quero convidar você a não faltar nessa sexta-feira, porque vai ser forte em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar agradecendo o Senhor. Eu quero convidar o pastor Nivaldo para fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos leve para casa guardado. Nós vamos orar também, e os obreiros vêm aqui, nós vamos orar pelas águas que estão aqui no altar, no encerramento dessa campanha. Nós falamos no ato profético. Você crê em ato profético? Um dia, numa campanha como essa, eu levei uma água para o altar, e o pastor orou. Eu tinha vontade de comprar um lote, só não tinha dinheiro. Vontade eu tinha muito, mas dinheiro não tinha. Eu tinha, se eu não me engano, 16 anos de idade, e eu levei uma garrafinha de água como essa para o altar. E o pastor disse: olha, você pega essa água, você vai levar e você joga lá e profetiza. E eu lembro que do lado da minha casa tinha um lote muito grande, só que era todo murado, a mulher não vendia. E eu, naquela fé e naquela palavra que eu recebi, eu peguei, abri um buraco no muro e joguei aquela água e profetizei. Isso no domingo. Quando foi na quarta-feira, a mulher foi lá no meu pai e disse assim: eu quero vender aquele lote para você. Meu pai disse assim: eu não tenho dinheiro não. Ela disse: não, eu parcelo, você paga de 500 do jeito que você quiser. 3 dias depois, meu pai comprou o lote para mim. Vocês estão entendendo como é que Deus faz? Isso é fé, é um ato profético. A Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. Aquela festa estava precisando do vinho, acabou, e Jesus fez um milagre. O primeiro milagre de Jesus foi o vinho. Quantas pessoas na rádio nos falam: pastor, daquele dia que o Senhor na rádio lá falou, pega um copo com água e ora que Deus vai colocar o poder. E aquela água, pastor, que eu tomei, realmente depois que eu tomei aquela água eu melhorei. É a água que cura? Não é a água, é a fé, é o poder da pessoa. É um ato profético que a pessoa faz e crê. Nós vamos profetizar
que conforme aquilo que seja a necessidade dessas pessoas que estão precisando, que essa água seja transformada e que haja o poder e a manifestação de Deus em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos estar começando uma nova campanha, você não pode faltar. Sexta-feira agora também a nova campanha, vai começar as campanhas de novembro, venha participar. São uma série de ministrações mensais, aonde nós estamos compartilhando o mesmo tema, e você vai ser tremendamente edificado. O pastor Nivaldo vai orar, pedindo ao Senhor que nos leve para casa. Eu vou pedir lá no final, eu não sei se está aqui os cartãozinhos, lá no final pedir os obreiros, você que está visitando, eles vão entregar um cartãozinho com o nosso nome do WhatsApp. Salva, manda um oi lá, que a gente vai mandar uma mensagem de fé para você, tá bom? O pastor Nivaldo vai orar agradecendo o Senhor. Glória a Deus, amém, igreja? Vamos estender as mãos aqui para o altar, a gente vamos estar orando por essas águas. Pai querido, no nome de Jesus, meu Deus, nós erguemos a nossa voz diante do Senhor, apresentamos ao Senhor estas garrafas com água, Pai. Meu Deus, aonde essas pessoas trouxeram essas garrafas com água com fé, ó Pai. Meu Deus, e no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor derrame o teu poder de cura, de milagres, de libertação, ó Pai. Que quem usar desta água, meu Deus, venha alcançar o milagre do Senhor, venha alcançar, meu Deus, a verdadeira libertação, ó Pai. Meu Deus, libera o teu poder, a tua unção sobre essas águas, Pai. Nós oramos, meu Deus, crendo e profetizamos, ó Pai, vidas de pessoas mudadas, Pai, no nome de Jesus, a usar esta água, Pai. Meu Deus, nós consagramos essas águas ao Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta reunião, por este momento que passamos na tua presença. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor, desde já e para todo sempre, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vira a pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor. Está encerrado o sucesso e 1 milhão de bênçãos no nome de Jesus.